partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro programa Causos e Causas estreia hoje aqui na sua TVH. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, a gente também está lá para o Facebook da TVT, Democracia Participativa, Barão de Itararé, Sindicato Mova-se e outros sindicatos mais. Vocês que estão nos acompanhando por aí, siga, comente, compartilhe, inscreva-se e deixe seu comentário, suas perguntas. Aqui, eu, Luiz Regadas, cientista social e mestre em planejamento de políticas públicas, estou ao lado, no estúdio da TVH, com Francisco Bezerra, o Bezerrinha, jornalista, escritor, de livros como Quando os Fantasmas Brincam, Antônio Conselheiro, O Mundo da Caatinga, entre outros. Bezerrinha também é repórter político e já passou por várias redações de jornais, revistas, e agora aqui na sua TVH, para contar um pouco dos causos da vida política do nosso brasileiro. Bezerrinha, seja bem-vindo, uma boa tarde. Uma boa tarde a você, caro Luiz. Uma boa tarde ao aniversariante do dia. Meu abraço fraterno. E o Evaldo é um grande amigo, é meu guru, né? É uma grande referência que eu tenho. E Evaldo, não sei se você sabe, eu virei jornalista por um acidente de percurso. Que eu fiz primeiro o curso de letras na Federal, depois foi que eu vim me formar também em jornalista. E eu troquei a sala de aula pelo jornalismo, me fascinou mais. E por isso que eu lecionava língua portuguesa, redação e literatura brasileira. Eu digo que foi um acidente de percurso. Eu acompanhava um programa de rádio apresentado por um amigo meu, e um dia o locutor que fazia com ele faltou. Aí, tu topa fazer? Eu nunca fiz, não. Na hora. Como diz o Matuto, na tora. Então, é como o Luiz bem frisou aqui. Faltou só dizer, viu, Luiz, que além de jornalista e escritor, o que muito me orgulho hoje é de ser ambientalista. Haja vista que o meu instituto, que é o Nordeste 21, já realizou 2 conferências da Caatinga. Em 2024, já fica todo mundo convidado, a gente vai realizar a 3ª. Boa. Então, daqui para lá, nós iremos também falar desse evento seu e você vai divulgando aos poucos. Aqui também conosco, gente, professor, historiador Evaldo Lima, bacharel em Direito, foi secretário de Cultura e de Esporte Fortaleza, 2 vezes vereador. Seu lema é a defesa pela educação. É atualmente superintendente do IFAM, Instituto Patrimônio e História Artístico Nacional. Evaldo, é uma grande honra, seja bem-vindo aqui ao estúdio da TVH. Bom, eu quero primeiro celebrar esse momento de encontrar o Bezerrinha, que é uma das grandes referências do jornalismo cearense. E a gente vai acabar revelando aqui, Luiz, um elemento que só quem conhece, quem tem o privilégio de gozar da intimidade do Bezerrinha pode comentar, que é o bom humor, a inteligência, a ironia, uma memória fabulosa, o conhecimento das personagens do Ceará. Eu sou historiador, cumpri algumas missões aí ao longo da nossa jornada, não assumi o IFAM ainda, né? Tem aí algumas questões que estão em aberto, mas estou nesse momento com muito orgulho, viu, Bezerrinha? Você está falando que escapou um pouquinho ali da sala de aula e transitou pela comunicação, pelo jornalismo.
eu fiz um caminho meio que dialoga, assim, né? Eu escapei um pouco das lides, dos tribunais e da doutrina jurídica e fui para a sala de aula como professor e tenho muito orgulho. Eu costumo dizer que sou professor por vocação, por paixão, por responsabilidade, enfim, e gosto desse cenário político. Especialmente da possibilidade, Luiz, meu amigo Luiz, que é um guerrilheiro da comunicação aqui no estado do Ceará e no país. É uma alegria estar aqui na TVH participando dessa primeira edição do Causos e Causos. Mas deixa eu te dizer, Luiz. Você já vai começar com os causos contando? Não, eu queria dizer que eu estou aqui com muita alegria, dividindo este cenário com duas pessoas tão espetaculares, mas eu tenho um certo desconforto com o Luiz, sabe por quê? Que foi, Bezerrinha? Deixa eu lhe dizer. Porque eu sou Ceará, o Ceará não tá bom não, mas eu sou do seu Eu lado. sou alvinegro, mas a minha segunda pele é ferrão. Somos, não, primeira em todas as peles aqui é do coral, eu do tubarão. Eu tenho a minha primeira é alvinegra, a segunda é tubarão, por conta do meu pai. Meu pai, Evaldo, ele passou 30 anos da vida dele frequentando o PV. Certo. 30 anos sem perder um único jogo do Ferrão. Aí a minha mãe... O primeiro gol do PV foi feito pelo chinês. O gol que inaugurou o estádio Presidente Vargas foi o chinês do Ferroviário. Tu lembra o ano? 1941. Por isso que é bom Boa, né? conversar Boa. com o professor. E quando você fala de tubarão aqui, eu vou dar um pitaco nisso aqui. Porque o Ferroviário vem, que eu sou torcedor coral, né? O Ferroviário vem de uma tradição operária, né? Porque o futebol, criado pelos ingleses, a tradição das estradas de ferro. Lá na Argentina tem o ferrocarril. Aqui a gente tem a Ferroviária de Araraquara, lá de São Paulo, que decidiu com a gente aqui o título brasileiro, e o Ferroviário do Ceará foi campeão. Tem o Operário de Mato Grosso do Sul e tem o Ferroviário o Tubarão da Barra. Curioso, viu, Bezerrinha, Luiz? Por que o Ferroviário era um tubarão? Porque não tinha tubarão na Barra do Ceará. Mas ali nas proximidades da Barra, ali no encontro da Barra do Rio Ceará com o Oceano Atlântico, do Rio com o mar, a Barra do Ceará, ali tinha um matador, um açougue, e aí se jogavam as vísceras no rio, né, na encontro do rio com o mar. E aí começou a aparecer tubarão atraído pelas vísceras, os miúdos lá, e o pessoal passou a dizer, é o tubarão da Barra. O tubarão da Barra, meu camarada, também é o glorioso Ferroviário Atlético Clube. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É um desabafo que eu faço para as nossas autoridades constituídas. A praia da Barra do Ceará é a mais bela. O pôr do sol na Barra do Ceará é fantástico. Mas, infelizmente, Evaldo e Luiz, nós vivemos ainda numa cidade apartada entre quem tem e quem não tem. Imagine você se a praia da Barra do Ceará não fosse a praia dos bairros periféricos, onde os bolsões de miséria ainda são muito fortes, certamente ela seria a maior atração turística do nosso litoral. Ainda demais. Quer dizer, a beira-mar, o projeto de reforma ficou bonito e tal, tem aquele calçadão, tem aqueles arranha-céus. Ciclovia do nosso país. Mas assim, beleza natural. E aquela ponte veio. Eu acho que foi destruída a beleza natural, não ali quando. Não, mas ainda é muito bonito. Aquele encontro do rio com o mar. Eu estou falando da própria beira-mar, lá para o final, ali dos pescadores. Isso. Então, infelizmente, a gente ainda não acaba. Você ia falar de mim e depois começar os causos aí. Tá bom. O meu caso primeiro é com o meu pai, seu colega torcedor coral do Ferrão. É o seguinte, o meu pai, até os 21 anos de idade, ele trabalhava na agricultura na enxada, no município de Cariús,
Quem não sabe, é uma cidade tão pequena que às vezes a gente nem localiza. E os que gostam de brincar, debochar do Cariús, dizem que é uma cidade tão pequena que o jumento atravessa de um rinchado. A cidade é pequena? Não, é a cidade que é muito pequena. É uma cidade, agora, é uma cidade primeira. Eu tive um craque lá, que é o Edson Cariús, que vestiu o manto coral. Por que eu digo é uma primeira? Passou a segunda, vai embora. Não, já não vê mais a cidade, já acabou a cidade. Passou a segunda? Já está fora de Cariús. E o meu pai, ele não morava na sede do Cariús, ele morava num lugarejo, que era chamado Mamoeiro. E até os 21 anos de idade, ele trabalhava duro na roça, com os irmãos e com o pai dele. Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, o pai dele... 1942, a guerra foi de 39 a 45. Mas aconteceu de um dia, o pai do meu pai, meu avô, ele saiu do lugarejo Mamoeiro e foi à sede do município. E ele parou lá no mercado e tinha uma lista de pessoas num cartaz pregado na parede do mercado público. Quando ele olhou assim de perto, viu o nome do meu pai, filho dele. Estava sendo convocado para ir para a Segunda Guerra Mundial, para o front. Aí ele já passou a mão na cabeça, preocupado, e, sobretudo, preocupado mais ainda de ter que dizer para a esposa, a mãe do meu pai, que ele ia para a guerra. Mas ele contou. Aí, quando o meu pai chegou da roça, o cara chega da roça geralmente por volta de 5 horas, Sim. Ao lusco-fusco. Aí, o meu avô passou a informação. Evaldo, tu pensa que ele ficou triste? Ele vibrou. Queria escapar do quê? Ele queria escapar do sertão semiárido, seco, abatido por muitas secas grandiosas. Ele preferia ir para a guerra. Aí, em 42, ele veio. Aí foi dispensado, porque o governo do Getúlio estava sem caixa para mandar esse povo. Aí eles deram preferência aos reservistas. Sim. Aí ele teve que voltar para o Cariús. 2 anos depois, 44, foi o irmão mais novo dele que foi convocado. Aí meu pai, muito esperto, chegou para a mãe dele, dona Elvine, e disse: mamãe, eu vou levar Antônio, porque eu já conheço Fortaleza, e ele não conhece nada lá, e eu vou com ele. Aí a minha avó disse: você vá, mas volta. Nunca voltou. Para morar em Fortaleza em 44, isso não é biografia, não, é um caso rápido. O irmão voltou, que também foi dispensado, o irmão, que era Antônio, meu tio, e ele ficou em Fortaleza. E para arranjar emprego, era difícil naquela época. Aí ele se apresentou à aeronáutica. Passou 16 dias na aeronáutica. E foi dispensado no exame médico. Ele dizia: meu filho, o que mais me doía era que a comida lá era tão boa. Mas, Bezerrinha, a gente tem aqui o professor Vicente Kleber, que já esteve aqui conosco sobre o artigo 5º da Constituição, em breve estará de novo aqui, né, lançando outro. Falando do seu livro foi lançado, ele fala que em Porto Velho, Rondônia... Que beleza! Tem também o ferroviário ligado à EFMM, Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Boa. Evaldo, você é um caos aí, vocês vão começar a vir. Eu vim aqui para ser coadjuvante. Eu estava falando que eu gosto muito de futebol, torcedor ferroviário, e que conversar com vocês aqui, você é o nosso âncora. E começar a fazer uma dobradinha aqui com o Bezerrinha é quase um Coutinho e Pelé.
Mas Não, mas o Pelé é você. Não, Mas- eu sou Coutinho. Você, Não. você Eu é gosto de Pelé. coisa política, Você- você estiver por dentro da política, Eu poucas posso coisas falar- que as pessoas não conhecem, que eu eu gostaria de posso saber contar o dia a dia. Eu posso contar um caso muito bom Você de futebol. pode, é boa, vamos lá. Você lembra do Flamengo da era Zico, né? Sim. Aquela Tem máquina. aqueles caras, o time? Sim. Cantarelli, Leandro, Marinho, Moza, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Lico, Nunes E Tita, e Tita. Tá aí o time, tá instalado, pode entrar em campo. depois que essa máquina engrenou de vez, o Cantarelli deu vez ao Raul. Sim. Né? Aí o Flamengo de Zico veio jogar aqui no Castelão contra o E antes Fortaleza. do teu Rondinelli, o deus da raça, né? O Rondinelli, Deus da zagueiraço, raça, zagueiraço, que fez aquele gol de cabeça contra o Vasco da decisivo. Gama. 1978. Aí o que ocorre? O Flamengo do Zico veio jogar aqui contra o Fortaleza, no Castelão. E o Zico, toda falta que ficava ali, pertinho da grande área, para ele era como se ele colocasse com a mão. Era como se fosse um pênalti. Muito bem. Aí o Zico, numa disputa com o Pedro Basílio fez falta no Zico. Zagueiraço, viu? Zagueiraço, e a bola ficou bem pertinho da linha da grande área, né? Aí o Lulinha, grande goleiro, Grande Lulinha, goleiro. começou a organizar a barreira, né? E notou que o Pedro Basílio não estava de frente para a bola. Ele ficou de costa para a bola e de frente para o gol. Aí o Lulinha disse: ei, Pedro Basílio, tu tá ficando doido, mas tu tem que ficar de frente para a bola, macho velho. Aí ele disse: tu quer ver o gol sozinho? Genial. Esse é o galinho do Quintino. Tem uma história bacana demais. Bezerrinha, Luiz, me permita aqui contar. Eu sou muito amigo, Fique à vontade. sou muito amigo do Nando Antunes, Eu irmão conheci aqui em do Fortaleza. Zico. A última vez que eu encontrei o Nando Antunes foi o Nando e o Afonsinho, meu Grande Afonsinho, meio campo, Médico. cantado O pelo... Afonso também esteve aqui há umas 3 semanas, justamente com o Sérgio Amizade, de forma online, participando do programa, Serginho contando a Amizade. história. A gente foi lá pro Besouro Verde, o amigo que não é de Fortaleza, talvez não conheça. Mas o Besouro Verde é um bar clássico, tradicional ali da Parquelândia, do nosso amigo Eliomar de Lima. Vizinha a casa do Eliomar. Vizinha a casa do Eliomar. Ele já amanhece tomando um. O bairro do irmão dele, mas ele está sem O beber. Nando tem uma história bacana demais. O Nando é irmão do Zico. E o Nando jogou no Ceará Sporting em 1968. Craque. Alguns chegam a dizer, talvez haja um certo exagero, que o Nando tinha até mais talento, mais habilidade do que o Zico. Mas o Nando 68, vou lembrar aqui para vocês, 2 alvinegros, 68 campeão invicto do Campeonato Cearense, foi o Ferroviário Atlético Clube. Assim como em 70, foi Sim, campeão também. deveria ter sido tria, porque nos roubaram 69. Mas é outra história. O fato é, o Nando jogou aqui no Ceará em 68, mas o que é interessante do Nando é que o Nando foi o primeiro jogador de futebol anistiado politicamente. O Nando foi preso, foi perseguido pela ditadura militar, porque o Nando não era só um jogador de futebol, ele era um educador, era um professor que fazia uso do método Paulo Freire. Ele acabou sendo perseguido pela ditadura E um militar. militante político. Militante progressista. Esteve aqui, vem algumas vezes a Fortaleza, é torcedor apaixonado do Ceará, frequentemente eu vejo aí na TV, comentando alguma coisa, sempre com a camisa do Ceará Esporte. Vejam vocês, o Nando saiu daqui de Fortaleza e foi jogar no Belenense de Portugal. Em Portugal, a gente ainda vivenciava a ditadura fascista, não era mais o Salazar, mas era o salazarismo, era o Marcelo Caetano. Isso. O Nando recebeu visita da PID, da polícia política, da polícia secreta do Estado, fascista, repressiva, violenta, perigosíssima. Se ele ficasse lá, ele corria risco de vida, acabou voltando para cá. O fato é, o Nando teve uma carreira de futebol que acabou muito precocemente e é um jogador de futebol com uma consciência política, com uma consciência crítica extraordinária. Hoje eu fico vendo tanto jogador, tanto boleiro, né, falando
bobagem, não sabem quem foi um Afonsinho, não sabem quem foi um Nando, não sabem quem foi um doutor Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira Então, e a democracia corintiana. Né? Gildo, morador aqui do Benfica, né? Benfica, vizinho do Tobados. Mas, gente, deixa eu só continuar. Deixa eu só mandar um alô para os nossos telespectadores. Claro, pedir claro. a vocês aí que continuem Não, comentando à vontade, compartilhem, prioridade. que esse é o primeiro programa piloto, e dependendo de vocês, mais e mais audiência, a gente passa a fazer 2 vezes por mês, 3, de acordo com vocês, com o tempo dos nossos convidados aqui. Bezerrinho do lado direito está de vermelho, quase vermelho de Fortaleza. O Evaldo que diz que é ferrinho, mas está de preto, junto com o meu branco é Ceará. Porque o ferroviário é coral. Mas a gente está chegando, já que esse programa é curto, 30, 35 minutos, a gente tem mais aí uns 13, 14 minutos, de acordo com o tempo também de vocês. Então vamos, quem sabe, falar de Padre Cícero, estão querendo até mudar da cidade de Juazeiro aí, para Juazeiro do Padre Cícero. Algum caso, quem norte. sabe, se vocês puderem contar algum caso de Padre Cícero, ou outro mais de um padre aí, fica à vontade. Bom, eu queria só concluir 2 causos sobre futebol, rapidamente. Ainda com Flamengo e Fortaleza na era Zico. Desta vez foi o Fortaleza que foi jogar com o Flamengo no Maracanã. E o Roner, lateral, Sim, Roner. lateral esquerdo, muitos anos do Fortaleza. Grande jogador. E antes de começar o jogo... Era Rony e Louro, né? Rony e Louro. É. Aí, antes de começar o jogo, o Roner estava dando fazendo umas embaixadinhas como forma de aquecimento. Aí o repórter chegou e disse: Roner, batendo uma bolinha, né? Antes de começar o jogo, eu disse: porque quando começar o jogo ninguém vai ver. Não vai ver a cor da bola. Vai ver a cor da bola. Aquele time do Flamengo. Mas aí, para concluir o caso do futebol, tem um muito bom, o Ceará do Zé Duarte. Zé Duarte, craque. Deixa eu só aqui, meus amigos, quem está nos assistindo aqui. Se você não viu o Zé Eduardo jogar bola, jogava demais. Um camisa 10 clássico, de cabeça erguida. Parecia que ele saía com o uniforme, não sujava o uniforme. Quando o Ceará jogava de fraque. Jogava de fraque, cartola, elegantíssimo. Craque completo, um craque do Ceará Esporte. Por falar nisso, Evaldo, saudade desse craque do Ceará. Eu tinha um amigo que eu nasci e me criei a vida inteira no Henrique Jorge, que é o bairro que vai dominar o mundo. Henrique Jorge. Vai dominar o mundo. Terra de Laiotinho Brega, Paulo Oliveira. Aí eu tinha um amigo lá que dizia, era um senhor velhinho que dizia: o Henrique Jorge é um celeiro dos cientistas. E no auge do Zé Eduardo, no Ceará, tinha um amigo meu por nome Didi, lá no Henrique Jorge. E a gente sempre se encontrava em um ponto de ônibus, ele trabalhando, eu estudando. Ele era tão fanático, Evaldo, pelo Zé Eduardo, tão fanático, que ele me encontrava comigo no tempo das velhas tertúlias, ele me encontrava com ele no ponto de ônibus, aí dizia: Bezerrinho, rapaz, eu fui com a tertúlia sábado, mas eu peguei uma mulher, pensa numa mulher, Zé Eduardo. O Zé Eduardo virou sinônimo de mulher bonita, de elegância. Essas histórias são bacanas. E se eu disser que no aniversário, eu acho que foi de 80 anos do Ceará, foi comemorado aqui no buffet do Cambeba. E eu encontrei, estava lá o Zé Eduardo, eu contei esse caos desse torcedor. Rapaz, ele caiu na é bacana demais. Mas deixa eu falar aqui uma história, a gente está falando de futebol. A gente vai transitar por futebol. Mas eu posso terminar por só? cultura. Eu posso terminar só porque eu comecei. Você manda aqui. É porque eu comecei falando do Zé Eduardo no Ceará nos anos 70, ok? E o Ceará iria jogar numa quarta-feira no PV à noite contra o Quixadá. O jogo para o Ceará era importante. O Quixinha não valia mais nada. Aí o que ocorre? Os jogadores do Quixadá estavam com 4 meses de atraso salarial. Aí eles fizeram uma reunião e disseram ao presidente: nós vamos entrar em greve. Antes do jogo? Antes do jogo, olha a pressão. Pelo amor de Deus. Aí o presidente: não, vocês não podem. Não, 4 meses.
Lá em casa nem gás tem mais e tal. Aí o presidente, pronto, eu arranjei a solução. Disse, qual é? Eu digo, olha, o jogo é no PV, é casa lotada. Para nós não vale nada, mas para o Ceará ficar na frente de Fortaleza é decisivo. Então vai ser casa lotada. Eu faço o seguinte pacto com vocês. Quando eu receber a minha parte na cota, da arrecadação, eu pago vocês dentro do vestiário. Tudo bem. Aí foram. Muito bem. Estádio, como se previa, entupetado de torcedor do Ceará. Aí começa o jogo. Quando dá 10 minutos, o craque do Quixinha, o camisa 10, no meio de campo, mata uma bola no peito. Aí quando ele mata a bola no peito, aí o técnico do Quixinha se levantou e foi na beira do campo e gritou para o ponto esquerda, sai para receber. Aí correu todo mundo para o banco. Não ficou mais ninguém. Não ficou ninguém. Eles pensavam que era para receber. E ele sai para receber, correu todo mundo para o banco. É muito bom. Eu ia te contar essa história, rapaz, porque eu estou aqui, quero falar aqui do amigo, a amiga que está nos acompanhando, provavelmente deve ter algum torcedor tricolor aí também que tem que participar desse negócio. Eu estou aqui com 2 alvinegros. E eles estavam me provocando, mas por que Ferroviário? Por que Ferroviário? A pergunta não é essa. É por como não torcer Ferroviário, a grandeza, as glórias, as histórias do Ferroviário. Eu nasci no ano que o Ferroviário foi campeão invicto. Vocês estavam falando aqui de aniversário. Eu nasci Ferroviário campeão invicto. E ele, você fala, nasci no sertão, só concluir. Não, mas é um adendo só. Ele nega a idade, ele está igual o pai. Não, é 68, que é isso. Nasci em 68, feliz da vida. Aí vim para Fortaleza, nasci em 68, Ferrão campeão invicto. Vim para Fortaleza em 79. Está completando hoje 55. Ferrão campeão cearense em 79. Aquele time de 79, Bezerrinha, era um time que tinha na zaga do Ferroviário, tinha o Celso Gavião e o Lúcio Sabiá. Tinha o Gavião e o Sabiá. No meio, lá no ataque, tinha o Paulo César Papagaio. Veja você, tinha um Gavião, um Sabiá e um Papagaio. O Paulo César Papagaio tinha um cabelo meio avermelhado. Isso não é um time, é um zoológico. Um aviário. O Paulo César, o pessoal chamava de Paulo César feio. O Paulo César... Eu lembro. Jogava de canela, fez gols, história de artilheiro do Campeonato Cearense daquele ano. Mas ele só fazia gol no PV. E o Paulo César costumava dizer, artilheiro, verve de gols. Artilheiro, verve de gols. O Celso Gavião voou alto. Gavião voou alto. O Celso foi campeão mundial, jogou Vasco, grande jogador. O Sabiá ficou aqui na Barra do Ceará. E o Sabiá era um grande zagueiro, mas dava umas cacetadas. Não, ele do pescoço para baixo era canela. Mas já que a gente falou em idade, eu vou... Um grande torcedor coral foi esse cidadão aqui. Deixa eu falar aqui no instante. O que eu achava engraçado nos anos 80, quando o jornalista perguntava, como é que você está preparado para o jogo? Estou preparado psicologicamente, fisicamente, para fazer um grande jogo, não sei o quê. A gente tinha um bom conteúdo, muitos jogadores, quando não tem que são bem de famílias humildes, e uns 80% dele ainda ganha hoje. Aliás, educação não, a instrução. E até hoje, 80% deles ganham até 5 mil reais. Né? Mas um jogador daqui do futebol cearense, não me lembro se de Fortaleza, Ferroviário ou Ceará. A nossa agremiação foi jogar lá no Pará, em Belém. Aí o repórter perguntou ao nosso jogador, e aí, o que você está achando com a expectativa do jogo? Aí disse, não, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar na terra onde Jesus nasceu. Igual conversando agora no aniversário do meu sobrinho, um primo tentando ser jogador, deve ter seus 14 anos aí, perguntando para ele o que era preciso fazer para o time ganhar. É só fazer mais gol que o time adversário, né? Deixa eu fazer só um pouco desculpa aqui. Sim. O professor Leon Gomes está passando por aqui dizendo parabéns pelo programa, que faça sucesso. Eu queria que você falasse sobre isso e mais um conto do padre Haroldo, para a gente passar para o Bezerrinha, para a gente terminar esse primeiro programa, Caos e Caos, que vai ao ar talvez 2 vezes ao mês, a gente vai marcar um novo programa
inscreva-se na TVH, na sua TV do Habilidoso, aqui com o Estudo Novo. E agradecer a minha mãe, que tem me ajudado a construir isso aqui. E você, se puder, seja membro doido para a gente continuar trazendo melhorias. Não, na verdade, agradecer aqui a esse momento importante, eu trouxe para contar umas histórias sobre o Padre Haroldo. O Padre Haroldo, que foi meu companheiro de arquibancada lá no estádio Presidente Vargas. A gente assistiu muitos jogos juntos no PV, torcedor do Ferroviário, e ele ia em jogos do Ceará, apaixonadíssimo. Mas o Padre Haroldo, daquela campanha da carroça desembestada de vocês, a campanha do Ceará, que é gloriosa no Campeonato Brasileiro, ele ia com a camisa do Ferroviário e com um cartaz: sou ferroviário, mas hoje eu estou aqui para apoiar o Ceará Esporte. Padre Haroldo foi professor da UES, tem uma importância muito grande nas lutas sociais do Pirambu, um padre que celebrou ali na igreja do Carmo, lá no Pirambu, grande amigo do Lúcio Alcântara. Veja, hoje, nesses tempos de polarização, de que as famílias divididas, você tem duas personagens bem diversas ideologicamente, mas que foram grandes amigos. O Lúcio Alcântara, né, o senador, o governador Lúcio Alcântara, e o Padre Haroldo. Eu tenho um defensor do regime de Fidel Castro. O companheiro Padre Haroldo? Sim. O companheiro Padre Haroldo de Fidel, da pequena Nicarágua. Na fase final da vida, estava apaixonado pelo Muammar Gaddafi, vivia com o livro verde do Gaddafi debaixo do braço, fazendo a sua pregação. Tem umas histórias do Padre Haroldo muito engraçadas. O Padre Haroldo celebrou e foi um dos grandes responsáveis pela vitória da Maria Luísa Fontinelli, eleita 1985 prefeita de Fortaleza, derrotando o Paes de Andrade. Favoritíssimo Paes de Andrade. Da noite Moraes. Uma coisa extraordinária. Evaldo, você tem uma ideia? O próprio Lúcio Alcântara. O Lúcio foi candidato. Eram 4 candidatos. Eram o Paes, Lúcio, Maria e Moraes. Você tem uma ideia? Eu li. Eu já fiz uma pesquisa. Eu sou apaixonado por aquela campanha, então já pesquisei tudo. Você tem uma ideia, o Ibope, ele só, nessa época, a pesquisa saía 15 dias antes do pleito. E o Ibope fez uma pesquisa 15 dias antes, do dia 15 de novembro, dia 31 de outubro. O Paes com 42, o Lúcio com 21 e a Maria com 10, faltando 15 dias. A eleição está decidida, né? Aparentemente está decidida. Aí acabou, deu no que deu, né? Então, Bezerrinha, então a gente volta em breve e pede aos nossos convidados que estão assistindo e que queiram escrever para a gente voltar em breve. Ou você quer concluir aí? Não, eu queria só contar um caos do Paes de Andrade, que maravilhoso. Pois conte aí para deixar mais curiosidade para que eles voltem e assistam o próximo programa, que aí já está estourado o tempo. Essa história, Paulo, foi me contada pelo próprio Paes, é genial. Não, tô só dizendo para você, aproveita, isso aqui é pérola para poucos ou para muitos. Escutar as histórias do Bezerrinha é quem vivenciou a história, quem foi ali testemunha da história do Ceará nos últimos 40 anos. Isso aí, ou talvez até mais, é bacana. Quem te contou foi o Paes de Andrade? Conta aí pra gente. É o seguinte, a eleição presidencial de 1989, em janeiro de 89, o Paes empreendeu uma viagem a Paris. E no começo daquele ano, Evaldo, a grande incógnita era se o Jânio Quadros seria ou não candidato a presidente. Ele ainda ensaiou, mas aí depois desistiu. E o Paes estava num restaurante com os amigos do velho MDB de guerra, e entrou no mesmo restaurante o Jânio. E o Jânio sentou na mesma mesa e disse: Paes de Andrade, vocês são os MDBistas letrados. De repente, não mais que de repente, adentra no mesmo restaurante Fernando Collor de Mello, que viria a ser eleito. E o Fernando vinha daquela viagem da China, a história do pato laqueado. E ele volta por Paris e adentra no restaurante. E quando ele chegou lá, ao longo o Jânio, ele, de maneira histriônica,
levantou os braços e olhando para o Jânio disse: o maior presidente da República do Brasil de todos os tempos. E o Jânio sempre foi muito desconfiado. Ajeitou os óculos para ele: já estou vendo você tão jovem, já candidato à presidência da República. Aí o Collor, também de forma histriônica e demagógica, disse: doutor Jânio, com a mesma idade que o senhor se candidatou e se elegeu. Aí o Jânio olhou assim, baixou os óculos, olhou para ele e disse: pois é, deu no que deu. Gente, é isso, né, Luiz? Então, Evaldo Bezerrinho, muito obrigado pelos causos contados hoje, pelo iniciar o programa, a todos vocês que assistiram aí de todo o Brasil. Na próxima eu vou contar um caos do pai entrado com o Juarez Leitão. Então, temos muitos causos para contar de políticos, padres, pessoas, digamos, comuns, vivos como nós todos aí do dia a dia. Causos engraçados que a gente não conhece ainda na nossa política, principalmente que é um conteúdo também histórico, esse programa, como é o canal da TVH Política e Cultura. Então, a gente pede a vocês que doem, inscreva-se e seja um divulgador do canal e vem mais programas bons por aí. Em breve terá o programa musical também com os músicos cearenses, que tem poucas vezes nos barzinhos, os grandes TVs de Fortaleza. Então, vai vir para cá também, músicos brasileiros, é um dos nomes a fechar nosso próximo programa. Para finalizar mesmo agora. Recado bem rapidinho, eu quero trazer na próxima vez alguns livros de minha autoria para você, sei, sortear entre os telespectadores. Boa. Eu trago esses livros, aí você faz a conexão. A gente pode pensar naquele que se tornar membro, fazer doação entre os membros do canal. Eu tenho 3 livros que eu posso trazer. Então, gente, muito obrigado. A gente... Perdoe se não prestar. Com certeza presta. Então, a gente volta amanhã ao canal com o Setorial de Saúde, a partir das 9 horas da noite. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Obrigado. TV HBR